Nesse vídeo eu vou propor a você dois problemas geométricos muito parecidos, mas com uma sutil diferença. Em ambos, nós temos triângulos e desejamos calcular a medida do lado que se opõe ao ângulo de 60 graus. Esses triângulos não são necessariamente o mesmo triângulo. No primeiro deles, nós temos as medidas de dois dos lados, um medindo 8 e o outro medindo 12. E no segundo triângulo, nós temos a medida de apenas um lado. Entretanto, ao contrário do primeiro exemplo, nós conhecemos dois dos ângulos. Então, vamos às soluções desses dois problemas. De saída, eu lembro a você que nenhum desses dois triângulos são necessariamente triângulos retângulos. Eles até podem ser, mas nós não sabemos desse fato nesse momento. Então, por isso, por não saber se eles são triângulos retângulos ou não, nós não podemos lançar mão do Teorema de Pitágoras. Muito menos usar as razões trigonométricas que só valem no triângulo retângulo. Quando nós estamos em triângulos retângulos, o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essas ferramentas nós não podemos usar aqui, porque a gente não tem certeza que esses triângulos são triângulos retângulos. Para resolver esses dois problemas, nós vamos começar rigorosamente da mesma maneira, traçando a altura relativa ao lado que foi escolhido como base. Essa estratégia vai ser muito importante para a solução dos problemas, porque graças a essas alturas, a gente passa a ter em cada um dos triângulos originais dois triângulos retângulos, já que as alturas sempre formam 90 graus com a base. Agora que nós temos, além dos triângulos originais, em cada um deles dois triângulos retângulos, eu vou olhar para o triângulo retângulo que está à esquerda em cada uma das figuras. Eu posso, então, expressar essa altura que acabou de ser traçada como 8 vezes seno de 60 e o cateto horizontal desse mesmo triângulo retângulo como 8 cosseno de 60 graus. Essas medidas são o resultado da aplicação das razões trigonométricas nesse triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 8. Até agora, a gente andou com as duas soluções em paralelo e nesse ponto elas começam a se separar. Porque no triângulo da esquerda, eu sei que a base vale 12, mas eu não tenho informação a respeito da medida da base do triângulo que você vê à sua direita. Já que no triângulo do primeiro problema eu sei que a base vale 12, e eu acabei de descobrir que um pedaço dessa base vale 8 cosseno de 60 graus, eu vou expressar o restante da base como a diferença dessas medidas, 12 menos 8 cosseno de 60 graus. O que eu não posso fazer no segundo problema. Como eu citei anteriormente, o fato da gente ter traçado essas alturas nos dois problemas fez com que em cada um deles aparecessem dois triângulos retângulos. Nós exploramos o triângulo retângulo da esquerda. Agora nós vamos explorar o triângulo retângulo que aparece à direita no primeiro problema. Como ele é um triângulo retângulo, eu posso lançar a mão do Teorema de Pitágoras. E com isso escrever que x ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, é igual a 8 seno de 60 ao quadrado, mais 12 menos 8 cosseno de 60 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que escrever que x ao quadrado é igual a 64, que multiplica o seno ao quadrado de 60, mais o quadrado desse binômio que você vê aqui. Mas tome cuidado, porque sempre que nós fazemos o quadrado de um binômio, ele vira um trinômio. Então, o que eu terei aqui é 144 menos 2 vezes 12 vezes 8, cosseno de 60 graus, mais 8 ao quadrado, que é 64, vezes o cosseno ao quadrado de 60 graus. Note agora que a soma dessa parcela com essa parcela vai dar 64, porque seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre é igual a 1. Portanto, eu posso comprimir, resumir a soma dessas duas parcelas, escrevendo 64. Em seguida, eu vou copiar o restante, mais 144, menos 2 vezes 12,
8 vezes o cosseno de 60 graus. E eu não vou passar daqui porque eu quero justamente te mostrar uma estrutura que surgiu para a gente e que vai servir para resolver qualquer tipo de problema dessa categoria. Nota que a estrutura que surgiu aqui foi a seguinte: o quadrado do lado que a gente procura é o quadrado de 8 mais o quadrado de 12 menos duas vezes o produto de 12 e 8 e ainda o cosseno de 60 graus. Por que essas coisas são importantes? Porque aqui eu vejo o quadrado daquilo que eu quero calcular, do lado que eu desconheço. Aqui eu vejo o quadrado de um dos lados que eu conheço. Aqui eu vejo o quadrado de outro lado que eu conheço. Até aqui isso lembra muito o Teorema de Pitágoras, só que com um algo a mais. O algo a mais é justamente essa subtração, que é formada assim: duas vezes o primeiro lado que eu conheço, o segundo lado que eu conheço e o cosseno do ângulo formado justamente por esses dois lados conhecidos. E essa estrutura que você acaba de ver, é o que a gente chama de lei dos cossenos. Tá legal, Fábio? Então, para que vai servir a lei dos cossenos? Ora, vai servir para eu determinar a medida de um dos lados do triângulo. Tá bom, e o que eu preciso como ponto de partida para usar a lei dos cossenos? Bom, eu preciso conhecer dois dos lados do triângulo e o ângulo formado por esses dois lados conhecidos. Então, toda vez que eu souber dois lados do triângulo e o ângulo entre eles, eu sou capaz de calcular a medida do terceiro lado desconhecido, desde que eu aplique essa estrutura que a gente chama de lei dos cossenos, que, de uma forma genérica, a gente pode expressar assim. Nunca se esquecendo de que esse ângulo que você vai usar aqui é o ângulo que se opõe ao lado que a gente quer descobrir. Vamos agora passar para a solução do segundo problema que a gente parou em algum momento quando eles se separaram. Como eu disse anteriormente, o fato de a gente não saber a medida da base não nos permite descobrir a medida desse pedaço aqui. E sem saber a medida desse pedaço aqui, eu não posso aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Mas o fato de eu conhecer esse ângulo aqui me traz uma vantagem. Assim como eu usei 60 graus para expressar a altura e escrevi 8 seno de 60, eu posso usar esse ângulo de 45 para, de novo, expressar a mesma altura. Já que, nesse triângulo, a hipotenusa é x, eu posso expressar a altura do triângulo original como x vezes o seno de 45. E, naturalmente, a conclusão é de que essas duas expressões têm que valer exatamente a mesma coisa. Por isso eu vou escrever que x seno de 45 é igual a 8 seno de 60. E assim a gente consegue facilmente encontrar a medida do lado desconhecido. Basta fazer 8 vezes o seno de 60 e dividir esse resultado pelo seno de 45. Mas, nesse momento, mais importante para mim é que você perceba, mais uma vez, uma estrutura que vai surgir para esse segundo tipo de problema. Note que essa igualdade que a gente escreveu aí é equivalente a escrever que x sobre o seno de 60 é igual a 8 sobre o seno de 45. O que isso tem de importante é que esse ângulo que você vê aqui é o ângulo que se opõe a esse lado, no triângulo original. E esse ângulo que você vê aqui é o ângulo que se opõe no triângulo original a esse lado aqui. Portanto, a estrutura que eu percebo aqui é a seguinte: toda vez que eu conhecer dois ângulos de um triângulo qualquer, eu posso dizer que um lado dividido pelo seno do ângulo que está oposto a esse lado é igual a outro lado qualquer do triângulo dividido pelo seno do ângulo que se opõe a esse mesmo lado. Ou seja, alfa é o ângulo que se opõe ao lado A e beta é o ângulo que se opõe ao lado B, só que aqui a gente não usou os cossenos, a gente usou os senos, e é por isso que essa estrutura é chamada de lei dos senos. Mas, Fábio, quando é que eu uso, então, a lei dos senos?
Quando eu pretendo descobrir um dos lados de um triângulo qualquer, sabendo um dos lados e dois ângulos, sendo que um desses ângulos é o ângulo que se opõe àquele lado que você não conhece. Essas, então, são duas ferramentas imprescindíveis para você calcular medidas em triângulos que não são triângulos retângulos, em triângulos chamados quaisquer. Se você entendeu tudo até aqui, eu já estou satisfeito, mas se você quiser ver a demonstração disso, basta seguir no vídeo. Agora nós vamos repetir todo o procedimento anterior, só que trabalhando de forma genérica. No primeiro triângulo eu conheço dois dos lados, que medem B e C, e o ângulo entre eles mede α. Eu pretendo descobrir a medida do lado x. No segundo triângulo eu conheço apenas um lado, que mede B, e dois dos ângulos, α e β, sendo α, sempre, nos dois casos, o ângulo que se opõe ao lado desconhecido. No primeiro triângulo eu vou expressar a altura como B vezes seno de α, e o cateto horizontal desse triângulo retângulo que surge à esquerda como B cosseno de α. Isso me permite expressar o pedaço restante da base como a diferença, que é C menos B cosseno de α. E agora nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que está à direita. Dessa forma podemos escrever que x² é igual a b² vezes o seno ao quadrado de α mais o quadrado daquele binômio c menos b cosseno de α. Vamos agora elevar esse binômio aqui ao quadrado, lembrando que quando a gente eleva binômios ao quadrado, o que surge são trinômios, obtendo assim a expressão que você vê. Mais uma vez, eu posso juntar essa parcela com essa parcela, e essa soma vai dar b², porque seno ao quadrado de α mais cosseno ao quadrado de α é igual a 1. Portanto, x² é igual a b² mais c² menos 2 vezes bc cosseno de α. Como eu disse antes, até um certo ponto, isso se assemelha, isso lembra o teorema de Pitágoras, só que o teorema de Pitágoras com um algo a mais. O teorema de Pitágoras nada mais é do que um caso particular da lei dos cossenos. Basta que você pense que aquele ângulo α vale 90 graus. Se esse ângulo vale 90 graus, esse cosseno passa a valer zero e toda essa parcela subtrativa desaparece. Vamos agora passar para a solução ou demonstração do segundo caso. Como eu fiz no primeiro problema, eu vou expressar a altura como b seno de α, resultado da aplicação de uma das razões trigonométricas nesse triângulo retângulo que você vê aqui. Mas, olhando para o outro triângulo retângulo que nós temos à direita, a gente pode fazer a mesma coisa expressando a altura em função do ângulo β. Isso me permite expressar essa mesma altura como x seno de β. Mas, como são duas expressões diferentes para o mesmo tamanho, essas duas expressões têm que ter exatamente o mesmo valor. Assim, eu posso escrever que x seno de β é igual a b seno de α. E isso é o mesmo que escrever que x dividido pelo seno de α é igual a b dividido pelo seno de β. Mais uma vez, chamando a atenção para o fato de que esse ângulo é o ângulo que se opõe a esse lado. E esse ângulo é o ângulo que se opõe a esse lado. Essa estrutura é o que a gente chama de lei dos senos. E você pode estender essas duas leis para quaisquer lados, desde que você trace outras alturas, não necessariamente essa que eu tracei. Espero que você tenha gostado de aprender essas duas ferramentas que são muito úteis na resolução de problemas envolvendo triângulos quaisquer.